Fala, professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Informática, Games, Administração e Gestão Empresarial, né, da unidade de Diadema da Evolutime. Hoje nós vamos dar seguimento aí na nossa aula de manutenção avançada de computadores e periféricos. Seria o capítulo 3 da nossa aula, tá? Para quem quiser estar acompanhando aí na apostila, seria a partir da página 32. E hoje nós vamos estar conversando aí sobre drivers e placas de expansão, né? O que são os drivers? É importante a gente relembrar que quando a gente fala de drivers, né? Esse termo aí ele vai ter duas conotações dentro de informática. Tem a parte de hardware e a parte de software, tá? Nesse caso, os drivers que a gente vai falar vai ser, é mais voltado para software do que para hardware. Tá? Porque é o seguinte, existem os leitores, né, os leitores de CD-ROM e DVD-ROM, que eles também são chamados de driver, né, ou ele é chamado de driver, né, no singular, digamos assim. E os drivers são os programas que controlam geralmente os hardware, a gente vai ver isso agora nessa aula, tá? Então, para começar, então, o que é esse driver? Então, um driver ele é um software que traduz o que diz um hardware ou um dispositivo para que o computador ele possa entender. Sem o software de driver, o hardware conectado, por exemplo, uma placa de vídeo ou impressora, ela não vai funcionar corretamente. O que isso indica? Né? Que o driver ele vai ser então um software, né? Um programa que ele vai controlar os componentes do meu computador. Então existe um programinha que fica responsável, por exemplo, por controlar o mouse do computador. Certo? Isso é importante a gente compreender, tá? Antes de eu falar aqui sobre essa parte de adquirir um driver, é importante que a gente entender que os drivers eles são entregues com o sistema operacional, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, no caso, podendo ser encontrados em aplicativos de atualizações, como o Windows Update, né? A atualização do Windows, no painel de controle e por meio também da verificação de atualizações que a gente faz aí constantemente. Se o sistema operacional ele não tiver o drive necessário, você pode verificar o disco que veio com o hardware ou o dispositivo que deseja usar, ou acessar de repente o site do fabricante, que provavelmente lá vai ter aquele driver faltante ali para o funcionamento do seu componente. Tá? Existem alguns componentes hoje no mercado que eles dispensam a instalação desses programinhas para controlar, né? Antigamente, quando a gente comprava um hardware, né? Comprava um periférico, por exemplo, um mouse, um teclado, vinha assim um mini CD, né? Um CDzinho, que a gente tinha que instalar o programa antes do componente ele funcionar no nosso computador. Então a gente tinha que instalar o driver antes. Atualmente existe um novo tipo de tecnologia, que é o que a gente chama de Plug and Play, né? PAP. Que ele vem? Qual que é o diferencial dele, né? Ele não precisa de CD, né? Ele basta apenas que você conecte ele no seu computador através de uma porta USB para que ele possa carregar esses drivers, né? E fazer com que aquele componente, aquele dispositivo, ele funcione, né? Hoje em dia, o mouse, teclado, HDs externos e as máquinas fotográficas, né, as webcams, eles já utilizam esse tipo de tecnologia. É muito raro você encontrar hoje algum hardware, né, algum componente dispositivo que precise instalar um programa específico para que ele funcione, né? A não ser que seja um dispositivo realmente muito específico, tá? Então aqui, ó, nem todo driver ele é escrito pela mesma empresa que projetou o dispositivo. Em muitos casos, um driver é programado de acordo com um padrão de hardware. Isso significa que ele pode ser escrito pela Microsoft, no caso do Windows, e sendo assim, o fabricante do dispositivo não precisa fornecê-lo. O que isso indica? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que trabalha com a construção, com a fabricação, né, de teclados. Particularmente, a minha empresa, ela não precisa desenvolver necessariamente um programa para que esse teclado ele funcione nos computadores. Por quê? Porque em alguns casos a própria Microsoft, ela já pode desenvolver algum tipo de programa, algum tipo de driver, né, que fica responsável por fazer aquele dispositivo funcionar. Então o fabricante do teclado, que no caso seria a minha empresa, ela não necessita necessariamente fazer esse software, já que a Microsoft ela já está disponibilizando dentro do programa, né? É interessante a gente falar sobre drivers, porque isso também se relaciona diretamente com a ideia do sistema operacional.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já comentei com vocês em algumas aulas anteriores sobre esse termo, né? Sistema operacional. O que, que é um sistema operacional? Se vocês tivessem que me definir um sistema operacional, beleza, você vai lá me falar o nome de um, provavelmente. Você fala, o sistema operacional é o Windows, é o Linux. Beleza, legal. Mas o que, que é um sistema operacional? Como é que vocês me definiriam um sistema operacional? Uma boa forma da gente definir esse tipo de componente, né, esse tipo de parte integral aí do nosso computador, seria o seguinte: um sistema operacional é nada mais nada menos do que uma coleção de vários programas juntas num determinado local que ficam responsáveis por controlar o hardware. Então o sistema operacional ele é um software, um programa, uma coleção de vários programas que são responsáveis por controlar os meus hardwares, né? Essa seria uma definição bem abrangente, que eu acho que resume bem o que é, na verdade, um sistema operacional, porque nada mais, nada menos do que isso, né? Que essa coleção de vários pequenos drivers que controlam ali os componentes do meu computador, beleza? Isso aqui um pouquinho para frente. Quais são os drivers mais baixados no Windows, né? Eu poderia listar aqui uma lista enorme de drivers que são populares aí no Windows, mas nesse caso eu peguei aqui só alguns para a gente conversar. O primeiro que a gente pode estar falando aqui é o Realtek Ethernet PC Express, né? LAN drivers. O que ele vai fazer? Eles são drivers de dispositivos para as controladoras de rede, né? Geralmente baseados nos chipsets da Realtek, o 810X ou 8111 ou 8169, né? Então, geralmente isso vai ser utilizado para internet, né? Então, quando você formata o seu computador, por exemplo, você faz a reinstalação do sistema operacional, ele não vai ter acesso à internet. Mesmo que você coloque o cabo, ele não vai acessar. A mesma coisa com o Wi-Fi. Por quê? Porque a gente precisa instalar o driver da placa de rede, que geralmente vai ser esse da Realtek Ethernet, tá? Ou no caso, você procura lá, olha qual é o nome da sua placa, da sua placa-mãe, né? Deixa anotado, isso é muito importante vocês terem anotado o nome da placa-mãe, o modelo, né? Porque se você for fazer a formatação ou quiser instalar algum driver, se já tiver ali na mão, depois você, com outro computador, de repente, procura lá na internet quais são os drivers daquela placa-mãe para já baixar o conjunto inteiro, né? Bom, um outro tipo de driver, né, que é bastante baixado, é o da NVIDIA, ForceWare Driver, né? Que ele é um pacote de drivers controladores também de rede, armazenamento de vídeo para usuários de placas que tem o chipset da NVIDIA, né? Então, se você na sua placa-mãe tem lá o chipset da NVIDIA, você pode utilizar, nesse caso, o NVIDIA NForce Driver, né? Que também é muito usado aí baixado aí pro Windows, tá? Bom, a gente também tem aí o Realtek, o ATI, né? O ATI HDMI Audio Device, né? Que ele é um pacote de drivers de áudio para ser instalado em computadores com placas de vídeo ATI que possuem saída digital de sinal aí HDMI, tá? Também temos o NVIDIA Physys System Software, né? O Physys. Esse software ele também vai ser bem específico, tá? O Physys para quem também trabalha com placas que tenham ali chipset da NVIDIA ou placas de vídeo, né? Quando eu falo de placa, não é simplesmente a placa mãe, pode ser a placa de vídeo também, beleza? E também tem o HP Universal Print Driver, né? Que ele é um conjunto, um pacote de pequenos drivers para quem tem aí qualquer dispositivo da HP, né? Da parte de impressora, tá? Então, multifuncional, impressora, scan, fax e tal, você vai utilizar essa ferramenta aí para fazer digitalização, né? Enfim, beleza? Vou seguir um pouquinho. Bom, outra coisa interessante que a gente pode falar nessa aula, né, que faz parte desse conteúdo, desse terceiro capítulo, são as placas de expansão. Né? As placas de expansão ou de extensão, como é um termo também que a gente vai encontrar, são aqueles componentes que a gente vai estar instalando no nosso computador para melhorar os recursos, né? Melhorar desempenho. Então, placa de vídeo é uma placa de expansão, placa de áudio que a gente pode estar instalando. De repente, o nosso computador ele não tenha algum tipo de conexão, ou ele não tem uma placa de rede ali
para receber sinal Wi-Fi, a gente pode colocar uma placa de extensão Wi-Fi. Claro que determina ou depende muito do modelo de placa-mãe que você tem, se ela possui slots suficientes de extensão ou expansão para que você consiga colocar esses outros componentes, né? Então, vamos ver aqui o que está dizendo no nosso slide sobre placas de expansão. Bom, os slots de extensão são receptáculos nos quais é possível encaixar placas de extensão. Existem várias espécies de conectores, os conectores ISA, né, ISA, que funcionam em 16 bits. Poucos computadores recentes possuem hoje esse tipo de conector, já que se trata de um de um tipo de serviço, né, pouco rápido. Os conectores PCI, que funcionam em 32 bits, trata-se do tipo de conector usado pela maior parte das placas de extensão, exceto as placas gráficas de última geração. E os conectores AGP, que funcionam em 32 bits, trata-se de um bus aí rápido, reservado para a placa gráfica, geralmente distinguida pela sua cor castanha. Os conectores PCI Express funcionam em 32 bits. Trata-se de um bus, né? Ele dá uma velocidade ali muito rápida, reservado aí para a placa gráfica, distinguindo-se também geralmente pela sua cor castanha. Então é o seguinte, existem vários tipos de slots, né, de expansão. Os mais comuns hoje são o PCI Express e o AGP, apesar que o AGP depende muito, né? O mais comum mesmo vocês vão encontrar hoje nas placas-mães são o PCI Express e o PCI. O PCI normal, ele trabalha em uma velocidade um pouco mais baixa de processamento, né? E é utilizado geralmente por outros tipos por placas de expansão, como placas de rede, como expliquei, o wireless, né? Às vezes uma placa de áudio, às vezes você quer colocar outro componente, né? Uma nova placa de repente USB, ou né, quer colocar um 3.0 ali, alguma coisa assim. E o PCI Express ele vai ser utilizado para a placa gráfica, para a placa de vídeo, tá? Que ele já vai ser bem mais rápido, beleza? Como instalar placas de expansão? Bom, pessoal, eu separei aqui um vídeo, né? Na realidade, um trecho de um vídeo do canal aí da Kabum, né? Da Kabum TV, onde eles mostram ali como montar a placa-mãe. E nesse trecho eu peguei exatamente a parte que eles estão explicando, que ele está falando aqui sobre como instalar a placa de extensão, nesse caso, de expansão, nesse caso a placa de vídeo, né, quais são os cuidados. Ele fala um pouquinho também sobre essa questão do PCI Express e do PCI. Eu acho interessante para vocês, tá? Então eu vou deixar aqui vocês com esse trecho do vídeo e já volto para a gente dar seguimento, ok? Tamanho você vai ter um conector chamado PCI Express, que é esse carinha aqui. Normalmente ele tem esse tamanho mesmo. Na nossa placa nós temos duas conexões PCI Express 16x, né, que é a velocidade dela. Lembrando que uma delas vai ser mais rápida, é o que vai te dar mais performance. Você precisa priorizar ela na hora de instalar a sua placa de vídeo. No nosso caso, é esse primeiro slot aqui, que inclusive conta com um reforço, né, para o slot ficar ainda mais forte e não ter risco aí de quebrar quando você instala uma placa de vídeo que é pesada. E esse slot aqui de baixo, eletricamente, apesar dele ser 16x, eletricamente ele é 4x, né? A gente percebe porque olhando aqui de cima, você vê que só vem pino até aqui e daqui para cá é vazio. Dá para fazer a instalação de outra placa de vídeo sem problema algum, porém ela vai trabalhar numa velocidade mais baixa, beleza? Então, todos os slots PCI Express normalmente ele vai ter uma trava, que é para manter a sua placa de vídeo fixa. Apesar da gente usar um parafuso para fixar no gabinete, tem uma trava na própria placa-mãe para garantir que ela vai ficar ali presa sem ter risco de cair, beleza? Então, aqui nós temos uma travinha que lembra muito um aerofólio de um carro, assim, né? Tem um desenho até bonito. Algumas placas vai ter uma trava um pouco diferente, umas que você tem que puxar para o lado para instalar a placa de vídeo ou na hora de remover ela. Então, nesse caso, nós vamos colocar só um pouquinho de força aqui, a travinha vai para baixo e agora é o momento que nós vamos instalar a nossa placa de vídeo. Assim como na memória RAM, também você vai ter um chanfro que separa os pinos, no caso aqui da placa de vídeo, e nós temos uma abertura bem aqui e essa quantidade enorme de pinos aqui, então não tem como errar. No slot da placa-mãe estará da mesma forma. Só você posicionar ela aqui em cima, colocou dentro da furação, movimenta só um pouquinho para baixo, você vai ouvir um estalo, que é aquela travinha que a gente colocou para baixo, ela vai subir, vai fazer um estalozinho bem pequenininho, um barulhinho bem pequenininho, e a nossa placa de vídeo já está encaixada. Feito isso, vamos agora conectar
o cabo de 8 pinos, no caso da nossa placa de vídeo ela usa um conector de 8 pinos para alimentação dela, algumas placas utilizam 6 pinos, outra 2 de 8 e tem umas placas mais simples que nem precisa desse conector extra de alimentação da placa. Como eu mostrei para vocês, o PCI Express de 6 mais 2 pinos, ele é o diferentão de todos os cabos da fonte de alimentação, ele é o único que você vai ver aqui 6 pinos e mais 2 aqui no canto. Nesse caso, nós vamos juntar os dois com 6, ele se tornará um conector de 8 pinos. E aqui também, assim como 24 pinos e o 8 pinos da CPU, nós temos uma travinha. Apertando, ela abre, facilita para você remover depois de encaixado. E aí, na hora de encaixar, não precisa mexer nessa travinha, tá? Então, aqui na placa de vídeo nós também temos uma abinha, né? Se você encostar o dedo aqui, você percebe que tem uma certa elevaçãozinha. É a posição correta da travinha do cabo de 8 pinos. Então, nós vamos colocar aqui e encaixar, beleza, a abinha ela vai abrir, depois fechar e ela trava, então aqui a gente não consegue mais remover o cabo de 8 pinos da nossa placa de vídeo. As placas de vídeo utilizam conexão PCI Express, que podem ser de geração 1 até a geração 4 atualmente, mas não precisa se preocupar porque todas elas são compatíveis entre si. Então você pode conectar uma placa de vídeo PCI Express 16X 1.0 numa placa-mãe que tem um PCI Express 16X 4.0 que vai funcionar perfeitamente. A única questão é que quando a placa tem um PCI Express 4.0 e você conecta numa 2.0, por exemplo, você vai perder performance, porque o slot, cada geração, no caso, muda a largura de banda. Então você vai ter menos performance quando você fizer esse tipo de conexão, de uma placa mais moderna numa placa mais antiga. E lembrando também que não precisa se preocupar em relação ao tipo de memória RAM que você utiliza na placa-mãe com o tipo de memória RAM que a placa de vídeo tem, porque são coisas totalmente diferentes, né? A memória da placa de vídeo é uma coisa e a memória RAM da sua placa-mãe é outra. Então você pode ter uma placa-mãe DDR4 e encaixar uma placa de vídeo que tem memória GDDR6 ou GDDR5 ou GDDR3 e por aí vai, que não tem problema algum. Beleza, pessoal, vocês viram ali no vídeo, né, como a gente faz essa instalação da nossa placa de expansão, no caso da placa de vídeo, tá? E aqui a gente vai estar terminando a aula, né, falando um pouquinho sobre a instalação de programas, né, que faz parte também desse conteúdo. Vocês podem observar na apostila que o conteúdo ele não é muito longo, né, ele é bem curtinho na realidade, então essa aula ela realmente não vai ser muito extensa, tá? Mas aí vocês podem depois estar fazendo aí as atividades da apostila, tá? Então é o seguinte, a gente pode estar falando aqui sobre a instalação de programas, né? Bom, existem basicamente duas formas para a gente instalar o programa. Se você estiver utilizando o CD ou o DVD, o assistente de instalação ele será executado automaticamente no seu computador. E se você fizer o download, né, do software pela internet, você vai clicar 2 vezes sobre ele, né? E assim que o download terminar, né, você vai fazer esse processo e é só seguir as instruções que aparecem na tela. Geralmente ele vai apresentar aquele contrato, né? Aquele contrato onde você pode estar fazendo, verificando ali os termos de uso, né? Geralmente ninguém lê, mas seria bom se lesse, né? Porque ele tem os termos de uso. Às vezes, de repente, aquele programa ele pode acabar pegando algum tipo de informação pessoal, alguma coisa do gênero. E para evitar maiores dores de cabeça, é interessante a gente estar dando uma lida ali nesse termo de uso, né? Então, para instalar é bem simples, né? Não tem muito segredo. Eu acredito que todo mundo aqui já alguma vez na vida deva ter instalado algum programa em um computador, né? Ou de repente no celular, é quase a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. E só um ponto interessante que eu acho legal a gente comentar é sobre a questão da arquitetura. É muito importante a gente ficar ciente sobre a arquitetura do programa. Existem 2 tipos de arquitetura hoje para sistemas operacionais, né? Que seria 32 bits e 64 bits. O que acontece? O que é isso, arquitetura? Você tem que ficar muito esperto, né? Sempre importante lá no painel de controle, na guia de sistema. Aqui, né, uma foto, por exemplo, não é do meu computador, tá? É só uma foto, uma imagem ilustrativa aqui de um sistema 32 bits, né? Onde você encontra essa informação da arquitetura, o tipo de sistema. E aí, para cada tipo de programa que você for baixar, geralmente ele vai ter essas 2 versões. Vai ter a versão do programa para arquitetura 32 bits e 64. Professor, mas o que muda 64 para 32 bits? Pois é, a arquitetura 32 bits é para computadores mais fraquinhos, né?
E é importante ressaltar que um computador que tem 32 bits, ele vai usar menos, ele vai usar um pouco menos dos recursos da memória RAM. Então vamos dar um exemplo. O 32 bits, ele consegue usar no máximo de uma memória RAM 4 GB, tá? Um sistema que tenha 32 bits, ele consegue usar no máximo 4 GB da RAM. Já o de 64, né, ele consegue usar o dobro e ele faria quase 162 GB ali da RAM, ele consegue estar utilizando, né? Então assim, é muito melhor, né? É mais ou menos essa ideia, ó. Imagina o seguinte, imagina que o processador ele tem que estar se comunicando ali com a memória RAM e o programa ele vai solicitar isso, né? Um sistema de 32 bits, ele teria que fazer 2 viagens para conseguir fazer uma conexão, uma comunicação daquele programa com os seus recursos, né, com o seu processador e sua memória RAM. Já um de 64, ele só faz uma, né, ele só precisa fazer uma, ele não precisa fazer duas, porque ele já é o dobro de 32. Então, assim, a gente tem que ficar bastante esperto com essa questão aí da arquitetura, beleza? Porque isso vai influenciar bastante aí no desempenho do nosso computador. E um outro ponto aqui que eu acho interessante a gente falar são alguns programas que auxiliam aí, já que a gente está falando de programa, né, e falamos sobre drivers, alguns programas que auxiliam na instalação dos drivers, né. O mais popular, né, vamos dizer assim, é o Driver Booster, né, que ele faz um scanning, ele escaneia o seu computador em busca de software, de drivers que sejam desatualizados ou daqueles que não estão instalados. Ele é pago esse programa, mas ele tem a versão gratuita, né, que consegue ali desempenhar legal o seu trabalho. Um outro tipo de programa que cumpre a mesma função seria o Slim Driver. Eu não tenho aqui a imagem dele, mas o Slim Driver, né? Ele vai manter os drivers aí dos seus dispositivos sempre atualizados também. E essa ferramenta é legal porque ela consegue fazer uma agenda, né? Das atualizações, e ela vai efetuar ali o download automaticamente, tá? O Slim Driver. Um outro também seria o Driver Easy, né? Faz a mesma coisa, ele faz a busca pelos drivers atualizados, ele faz o download e ele também vai fazer a instalação desses drivers. A mesma coisa que esses outros, beleza? Pessoal, então o conteúdo de hoje é isso, né? Essa aula realmente é mais curtinha, vocês vão observar aí que o capítulo ele é um pouco mais curto, mas nada que impeça aí o entendimento, né? Eu acho que dá para fazer tranquilo. E aí vocês podem estar realizando o exercício da página 39 da apostila, né? Que seria desse capítulo, que fala aí sobre os drivers, as placas de expansão e a instalação de programas, beleza? Então é isso. A gente se vê numa próxima aula. Espero que fique claro, né, o conteúdo. Qualquer dúvida é só me chamar e mandar mensagem aqui para mim no privado, de repente, ou se vocês quiserem mandar aqui no grupo, para que o grupo inteiro também possa interagir. Eu acho também legal, tá? Espero que vocês tenham um ótimo aí final de semana. Um grande abraço e a gente se vê até uma próxima. Tchau, tchau.